todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Deus nos alegre com vossas presenças. Obrigado. É razoável pensar nisso. A paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para a decepção do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo fácil de receber recursos alheios. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é o néctar para as suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormento. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de ânimo. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista, é sustento sua fé. A esperança não é genoflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado de esforço próprio que você deve usar e engrandecer o momento oportuno. Sociedade Cristã, pelo Espírito André Luiz. Muito bem. Iniciamos nossos trabalhos de hoje, nossa concentração para a abertura dos nossos trabalhos. Pedindo a espiritualidade desta casa, a toda a espiritualidade amiga, que nos permita a concentração, o entendimento, a luz para o nosso momento, para a nossa palestra, para o nosso momento crescimento pessoal e espiritual. Que assim seja. Pedimos a Deus que nos conceda paciência, luz e sabedoria. E assim, a nossa palestra será pelo nosso irmão Paulo. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Que todos estejam bem, com harmonia, com equilíbrio, com Deus no coração e Jesus como exemplo para as suas vidas. No próximo dia 30, quinta-feira da semana que vem, faltam 7 dias. 2 acontecimentos vão marcar 20 anos. Um acontecimento é para comemorar, o outro é para refletir. Para comemorar, em 30 de junho de 2002, a seleção brasileira conquistava pela 5ª vez o título de campeão do mundo de futebol na Copa realizada no Japão e na Coreia do Sul. No final da tarde daquele domingo, 30 de junho de 2002, para refletir, deixava o planeta Terra e retornava à pátria espiritual, aos 92 anos, o mais importante médium brasileiro, Francisco Cândido Xavier. Que possamos refletir na quinta-feira da semana que vem e entender a nobre missão de Chico Xavier.
Se estivesse entre nós, Chico estaria com 112 anos de idade. Que a doutrina espírita, as federações e as entidades registrem os 20 anos sem a presença física do maior apóstolo brasileiro de todos os tempos. E do plano espiritual, Chico Xavier, olhe por todos nós. Vamos agora ao assunto, ao tema desta nossa conversa de hoje. O poder da palavra. O referencial teórico dos sites Espiritismo, Espírito Imortal, Aletheia, Viva Luz, TV Mundo Maior, dos autores Haroldo Dias Dutra, Tânia Querino e citações. Senhoras e senhores, há 3 coisas que nunca voltam: a pedra jogada, o dia que passou e a palavra pronunciada. Interessante. Seja uma pedra ou seja uma flecha, foi, não volta. A quinta-feira nós temos que vivê-la até a meia-noite, porque sexta-feira será sexta-feira. A quinta não volta. E a defensiva que deve se fazer é com a palavra pronunciada. No nosso crescimento espiritual, e ele dar-se-á efetivamente pela nossa persistência, pela nossa vontade, a nossa determinação, pela nossa fé, o nosso crescer espiritual, mas ele requer esse crescimento algumas referências: a compaixão, a caridade, o amor, o entendimento, a amabilidade pela vida, a paciência. Mas essa temática aqui é muito envolvente. O poder da palavra. Temos que ter a defensiva, temos que ter o cuidado no expressar. Porque, já dissemos, depois de pronunciá-la, não tem volta. Quantas vezes você ouviu dizer que as palavras têm poder? As palavras podem abençoar ou amaldiçoar, gerar confiança ou destruir relacionamentos, ferir pessoas. As palavras têm poder. Tem tanto poder que define rumos e projetos, seja para melhorar ou seja para destruir. Então cada qual sabe do seu meio, como ter atitude, e perante a palavra também. Quando algumas pessoas falam, a maior parte das palavras que libertam, infelizmente, são de reclamações, julgamentos, negatividade, mas existem aquelas pessoas que só de ouvir a sua voz já parece um calmante. Então é bom conversar sempre com quem fala coisas boas. Lá no livro Provérbios, capítulo 12, versículo 18, está escrito: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. O que é que nós espíritas temos que fazer? É corrigir para que as verdades não sejam desfeitas. Ter cuidados ou pensar antes de falar. Parece algo impossível quando alguém ou algo nos aborrece. Muitas vezes nós falamos demais. Depois, o que acontece? Nós nos arrependemos. Quando alguém nos irrita, fazemos comentários infelizes ou simplesmente não pensar antes de falar. Geralmente gostamos mais de falar do que ouvir.
é que falar é fácil, difícil é agir. E ouvir apenas é uma ação, é fundamental. A palavra com defensiva, se preparar para falar. O que eu vou dizer? Para quem que eu vou dizer? Qual é o fundamento da minha manifestação? Se queremos crescer espiritualmente, é um cuidado que tem que nos acompanhar. E uma das marcas do Chico Xavier era cuidado exatamente que ele tinha com a escolha de cada palavra. Presidiários, Chico dizia que eram os educandos. Os empregados auxiliares, pobres os mais necessitados, adversários, nossos amigos estimulantes. Cada palavra, Chico dizia, carrega uma energia, e estas energias podem ser poderosas pelo bem ou pelo mal. Atormentado então por sucessivas crises de angina e pneumonia, Chico se referia às próprias doenças como as suas enfermeiras. Esse era o Chico. Cada palavra, uma energia, pelo bem ou pelo mal, onde cada um, claro, faz a sua opção. Na palavra, o respeito e a dedicação ao outro. E lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 28, diz: até o insensato passa por sábio quando fica calado, boca fechada até parece inteligente. Às vezes não é omissão, não é fugir da participação, mas é ser inteligente, não se expor, porque precisamos ter a defensiva. Tenho certeza no que vou falar? Sim. Não tem? Opa, deixem eles falar. Esse é o espírita. Os pensamentos manifestam-se pelo que dizemos. As palavras são carregadas de energia, de vibrações das emoções e pensamentos que as originam. Então a espiritualidade orienta cuidar sempre do que falamos. É ter certeza nas afirmações. E é pela palavra, falada ou escrita, que a sociedade vai perpetuando a sua realidade. O pensamento cria, a palavra potencializa e a materialização começa a acontecer. Perceberam? A palavra decide, seja no livro ou no Kindle, que agora é um novo instrumento pelo poder da informática. Precisamos sempre de ter o cuidado. Com uma palavra bem colocada, podemos elevar o sentimento e o pensamento daqueles ao nosso redor. A palavra é uma oportunidade maravilhosa para o elogio, para o reconhecimento, para o cumprimento, para o entendimento, mas às vezes pode ser para desencadear tristeza, dissabor e desarmonia com o outro. Tomemos cuidado. As palavras sarcásticas, portanto, cruéis, maldosas, com a intenção de provocar ou machucar, podemos causar dor e sofrimento, gerar maledicência e criar germes espirituais de corrosão, destruição. Falas impensadas, portanto, senhoras e senhores, produzem pessimismo a quem já não tem forças e saúde para reverter situações difíceis. Temos esse cuidado com os nossos entes queridos, com as pessoas com as quais convivemos. Elogiar, dialogar,
Mas às vezes na divergência, tomar o cuidado para não magoar. Às vezes uma pessoa de idade, que tem um histórico familiar, tem uma referência a nos mostrar, daí a nossa defensiva. Às vezes não falar, do que expressar uma situação que pode magoá-lo. E com todo respeito, as pessoas pegam uma certa idade, precisam serem alimentadas, colaboradas na sua história de vida e não maltratada. E esse maltrato não é o desprezo nem a solidão, muitas vezes é pela palavra expressada, que, como disse aqui, corrói o sentimento do outro. Importante também é o tom de voz, as palavras utilizadas e os gestos são determinantes para que uma mensagem seja poderosa e bem recebida. Do contrário, ela pode se tornar foco de discussão e divergência. Tom da voz, nos gestos, na forma como se expressa, que pode surgir uma boa discussão, uma boa avaliação, mas também uma mal sucedida divergência. Tudo pelo poder da palavra, que é o instrumento que fortalece a nossa vitalidade espiritual, para que possamos estar bem, para que possamos fazer esta passagem neste planeta de sofrimento, de expiação, planeta Terra, porque aqui é uma escola, e este aprendizado tem que ser acrescentado no dia a dia, porque é certo duas coisas, que ninguém fica aqui, mas quem parte tem a oportunidade de levar benefícios de muitos conhecimentos nesta passagem que é a escola para a vida de cada um. E a gente vai avaliando tudo isso, a importância do poder da palavra. Já parou para pensar quantas vezes em um único dia se diz coisas positivas e as negativas? Quem faz essa reflexão percebe o que falou de positivo e no que prejudicou. Que a gente possa fazer uma avaliação para ir minimizando as palavras que às vezes não são cadenciadas e propícias para aquele momento. As palavras de estímulo e encorajamento trazem luz e ânimo ao dia a dia, possibilitando desempenho e satisfação. Que a gente sempre tenha uma palavra de estímulo, de reconhecimento, de amabilidade, de interação, de equilíbrio para o outro. Dizer palavras negativas não é do espírito. Palavrões ou frases que desestimulam, que colocam sua energia em baixa, abre espaço para os obsessores se aproximarem. Temos cuidado, porque às vezes a gente faz a oração, a gente vai para casa depois do passe, a gente está bem harmonizado, mas às vezes tem uma arma, a nossa mão que é perigosa, o teor da palavra expressada. Temos cuidado. Baixo calão, palavrão, prejudica o receptor e muito mais o emissor. Quem a pronunciou é mais prejudicado do que o receptor, sim. Mas que a gente não se deixe levar por situações tão lamentáveis. E uma constatação, não sei se já perceberam, se forem a um supermercado, shopping, grandes lojas, tem aquelas prateleiras de livros para vender. Outro dia estava no supermercado e tem tanto livro ruim, mas tão ruim, que eles colocam na capa um palavrão. Mas ele é tão ruim que fica ali, porque um livro que tem palavrão não pode ter conteúdo para uma boa leitura.
Nós espíritas temos que olhar isso. Se querem vender o livro, produz um bom conteúdo, mas não usando de impropérios, de desrespeito, de falta de educação, colocando um palavrão na capa. Desculpe, espero que não tenha nenhum revendedor de livro por aqui me assistindo. Para decidir, a palavra colabora também. É interessante que a gente veja e use da palavra para decidir. Eu pretendo, eu desejo, eu quero, eu busco firmemente. Qual a intenção? Usando a expressão da palavra. É aí que eu trago uma historinha. Um homem morreu. E quando percebeu, ele estava em cima de um muro. De um lado estava escrito inferno, do outro lado estava escrito céu. Do lado do inferno tinha o diabo. Ele estava assim, braços cruzados, olhando para ele. E do lado do céu, os anjos e santos fazendo a torcida: vem para cá, nós te esperamos aqui é o teu lugar, estamos esperando por você. E o homem em cima do muro, e o diabo, braço cruzado, entende? E do outro lado a torcida: vem para cá, nós te esperamos tanto, estamos aguardando você. E o homem em cima do muro. Mas tinha um filósofo, observava tudo. O homem em cima do muro, de um lado os anjos, os santos e benfeitores, e do outro lado o diabo de braços cruzados. E o filósofo não se conteve e indagou o diabo: senhor diabo, eu não entendo uma coisa. Esse homem está em cima do muro, todos e até os anjos santos e benfeitores torcendo para ele pular, vir para o lado do céu, e o senhor está aí quieto, braços cruzados, não faz nada. Qual é a sua? Seu diabo. E o diabo respondeu: senhor filósofo, entenda uma coisa, em cima do muro já é o meu lado. Pela palavra nós temos que decidir, nós temos que definir o caminho que queremos seguir. Então quem não decide, não fala, não se manifesta, já está no inferno. Compreenda. Quando o que está por trás de palavras emitidas não é compatível com o nível de consciência das palavras expressas, cria-se a ruptura e divisão de consciência. Então, mal entendido e conflito muitas vezes tem sim origem na palavra pronunciada, e a reação é o que respinga. Tomemos muito cuidado. Às vezes estamos indo bem numa avaliação, está indo muito bem na nossa atividade, mas uma palavra destrói um sentimento, destrói uma proposta, destrói um encaminhamento. É muito melhor quando a palavra reflete intenções. Vejam, é muito melhor quando a palavra reflete até intenções negativas e motivações do eu inferior. Apesar de não serem positivas, por se tratar de uma admissão franca, verdadeira e não mascarada. Precisamos em algum momento das nossas vidas dizer não. É uma palavra forte, mas às vezes é um encaminhamento para o outro. Dizer não é uma reflexão que vai nortear o nosso ente querido numa decisão que vai fazer. Então, o poder da palavra, sim, colaboração, amabilidade, entendimento, interação, palavras bonitas, mas se preciso para o outro se melhorar, nós temos que inferiorizar a importância das palavras às vezes, usando a expressão do não, se é que o outro vai progredir. O poder da palavra pode e deve espelhar, portanto, a realidade dentro do convívio e relação.
Nós só alcançaremos resultados dentro de decisão lógica, compatível, verdadeira e ética. E a palavra tem peso. O que vale é que toda palavra deve ser corretamente emitida. Portanto, dizer não está na tomada de decisão. O pensamento é o conteúdo. A palavra é o seu começo. Sua expressão, sua manifestação na fase inicial. Portanto, um pensamento sem a palavra seria impossível sem qualquer sentido. Quando pensamos, logo vem a palavra. E tudo aquilo que pensamos deve ser manifestado, sim. Em alguns momentos, como disse anteriormente, lá no início, preciso parar. Para não improvisar e para não maldizer aquele contato e aquele evento. Só pensar tem valor limitado. Requer, portanto, o uso da palavra. Sempre. Qual é o poder da palavra? Quantas pessoas são afetadas pelas palavras? O quanto a palavra influencia, por exemplo, as crianças? Como fazer bom uso? Perguntas e respostas para cada um, em cada família, grupo ou pessoas reunidas, porque a cada grupo são situações diferentes. O espírito de Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, diz, lá no livro Luz nas Trevas, quando falamos algo, emitimos uma energia que se transmite pelas palavras. Ao notarmos que uma pessoa está angustiada, uma mensagem pode tirá-la da perturbação ou mesmo agravar seu estado de consciência. Perceberam? Joana de Ângeles nos dá uma ideia de que uma pessoa angustiada, com uma mensagem, pode tirá-la da perturbação. Palavra é conversar, é dialogar, é entender, é ter a paciência, às vezes, de esperar um pouquinho, mas no entendimento, aquele irmãozinho que precisa de uma oportunidade de conversar. Joana de Ângeles, também através de Edivaldo Franco, diz: espere ou altere a tua ótica verbal, usando a palavra com piedade e respeito pelo outro. Se não pode ajudar, não perturbe, não crie animosidades com ninguém. Ou seja, Joana de Ângeles dá o respeito à palavra, fundamentalmente o respeito pelo outro, e pede para que não perturbemos, porque todos precisam de uma oportunidade, e nós temos que estar sempre prontos para colaborar, para servir. Às vezes a gente é um pouco crítico, a gente é crítico, às vezes a gente não vê fundamento, a gente começa a fazer alguns reparos, quer fazer alguns acertos, mas é um momento propício. Quando profere palavras de maldição, vejam, o diabo, que é o obsessor, encontra espaço, pois há poder no que fala. Palavras bonitas, bem expressadas, palavras que vão ao encontro do sentimento do Evangelho, palavras que trazem a mensagem de Jesus, palavras que edificam a presença de Deus como nosso Pai verdadeiro, são sempre bem-vindas. Mas tenhamos cuidado no uso da palavra da maldição, porque a energia cai muito, e aquela vibração que estava construindo fica um pouco vulnerável. Portanto, é ter cuidado. Palavras devem ser para apoiar, para construir. E no Evangelho, a vida de Jó é um exemplo de fé em Deus, pelas palavras. A mulher de Jó, vendo o sofrimento intenso do marido, o aconselha: amaldiçoa a Deus e que ele morra. Ao que Jó imediatamente rebate: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Jó não usou palavras para maldizer nem a si mesmo, nem aos inimigos, muito menos ao Senhor. Deus mudou a sorte de Jó
quando ele orava por seus amigos, quando ele usou a boca para interceder por aqueles que o aconselhavam bem e mal. Perceberam? Deus ouviu Jó pelo poder da palavra. Quer dizer, no momento difícil, mesmo com o inimigo, mesmo com aquele que o havia abandonado, mas Jó não amaldiçoou, não pré-julgou, usou a palavra da sensatez, usando a fé como expressão de sua passagem. E quando João Batista estava na prisão, ele quis saber se o Messias havia chegado. Jesus falou: digam a ele que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. Tudo isso pelo poder da palavra. Ao ouvir a resposta, João creu. Quando falamos em nome de Jesus e cremos que ele ressuscitou, nossa palavra tem poder, e o poder do Senhor, operando através de nós, liberta os cativos, oprimidos e doentes. Portanto, tenhamos fé, porque Jesus também trouxe a palavra, que era o seu instrumento, a colaboração. Às vezes os seus discípulos estavam divergindo e Jesus se reunia e palestrava com eles, e eram palavras dóceis, amáveis, compreensivas, estimulantes, e nunca de críticas e de advertências impróprias e de menosprezo. Jesus os elevava. Este é o símbolo da espiritualidade maior. Jesus usou a palavra para trazer-nos vida, e seus discípulos reconheceram que não havia nenhum outro lugar para ir, e disseram: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Se os discípulos entenderam o poder da palavra, devemos então entender o poder da língua e usarmos para o bem e não para o mal. Usar a palavra para o bem, sempre. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículos de 2 a 4, diz: a língua dos sábios adorna o conhecimento, e a boca dos insensatos derrama a insensatez. Língua serena, árvore da vida, perversa, quebranta o espírito. A serenidade, a tranquilidade, mesmo no momento de adversidade, de problemas, de obstáculos a serem transpostos, precisamos estar muito lúcidos de que a palavra vai energizar e vai promover uma ascensão e uma oportunidade para o outro. O que dizemos aos outros pode edificar ou destruir. Uma crítica pode ser devastadora se não escolher as palavras no momento. Lançada a fala, não podemos voltar atrás. Precisamos ter entendimento, precisamos ter habilidade nas pronúncias, nas expressões. Não se deve alimentar, e é o momento atual que vivemos, não se deve alimentar os trolls, os caluniadores, críticos e defensores, por exemplo, lá na internet. Também não devemos dar combustível aos haters, os inimigos. Dizem, silenciar é estratégico, ou usar palavras edificantes para elevar o astral dessa pessoa, para que foque o que foi dito de bom. Internet é uma oportunidade de se abrir, se falar, se expressar, e como espírita a gente tem que torcer que eles saibam sempre se expressar bem, os internautas, porque senão passa o dia maravilhoso, tudo bem sincronizado, bem harmonioso, e quando chega a noite vai para a internet, começa a fazer críticas infundadas, de repente colocando uma opinião, às vezes dizendo que não sabe, e corroendo o sentimento que começa por si próprio. Temos esse cuidado, é muito importante, mas às vezes é perigoso no uso de uma máquina que às vezes pode não estar no seu favor. Nós guerreiros também acreditamos na força das palavras, no perfume das rosas, no trato gentil, mas nunca deixemos de lutar. Nós guerreiros trouxemos em nossas armaduras cicatrizes de muitas batalhas, algumas próximas do coração por amores vazios.
outras feitas por palavras cortantes. Há também as cicatrizes da visão, por olhar a indiferença, a maldade humana, o descaso, o ódio, a intolerância, a ganância e, acima de tudo, a vaidade. Semeadores, e semeamos flores no caminho das pessoas. Quem sabe assim o colorido faça-se mudar. Nós, guerreiros, não empunhamos nossas espadas por pequenas coisas. Entretanto, se insistirem no mal sereno, intolerantes, e a maldade cortamos pela raiz. A mensagem no poema de Irma Jardim forma o conjunto de palavras, não ameaças, mas o despertar de que somos capazes e fortes e que cada um tem o poder da palavra como escudo de defesa para vencer os desafios que possamos enfrentar. E finalmente, para concluir, evite se descrever por palavras ruins. Fale com clareza, inspire sempre confiança e segurança. Elogie e construa o hábito de elogiar as pessoas. Diga a elas o que elas têm de bom. Você não faz ideia de como isso transforma o dia delas. E a transformação será possível, sim, pelo poder da palavra. A palavra é de prata, o silêncio é de ouro, diz o antigo provérbio, ressaltando o poder das palavras e a importância do silêncio em situações, quando ele se torna até capaz de falar mais do que muitas palavras. Que a gente possa ter colaborado, que a gente possa ter se entendido um pouco nesta noite, na compreensão da importância do poder da palavra. Que a gente tenha esse instrumento no falar, da nossa ação, da nossa atitude, nesta escada maravilhosa, que é a escada que nos eleva ao conceito maior, dentro do que nos orienta a doutrina espírita. Essa é a nossa torcida. Que Deus esteja com todos, em todas as vidas, em todas as caminhadas e em todas as jornadas. E que todos possam assimilar as palavras do Evangelho inspiradas pelo Mestre Jesus. E que, embora imperceptíveis os seus caminhos, eles sejam sempre traçados e monitorados pela espiritualidade benfeitora. Muito obrigado a esta casa que me recebe, e que a gente esteja bem, esteja em paz, e que todos estejam e vão para suas casas também em paz e com muito amor no coração. Muito obrigado e muito boa noite. Muito obrigado. Vamos receber da espiritualidade amiga da casa, que aqui preparou as energias para cada um, conforme a necessidade e merecimento de cada um. Possamos receber essas energias, o tratamento que viemos procurar, os ensinamentos, e possamos levar para casa, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para os nossos familiares, um pouquinho desses ensinamentos, lembrar o poder da palavra, do que foi dito aqui, tão importante, né? E que possamos usar a palavra para a nossa elevação, para nos melhorarmos e melhorar as pessoas à nossa volta, com quem a gente convive. Que assim seja. Vamos agora ter um passo espiritual. E obrigado a todos. Esperamos todos na próxima semana.